Muito bem, então, começando a nossa aula de número 1, de hidrologia e drenagem urbana. Uma disciplina que eu acredito que vai ser bem interessante para vocês, porque tem um conteúdo, esperam, do curso de engenharia civil, principalmente aqueles que querem trabalhar com gerenciamento urbano, né? No setor da engenharia civil, tá? Hoje, na nossa primeira aula, nós vamos falar aqui sobre as propriedades da água e o ciclo hidrológico. E no final da aula, vou propor exercícios para vocês, tá? Então, já começando nossa aula de hoje, a gente poderia dizer o seguinte, que a água, ela, além de ser uma das substâncias mais importantes, se não a mais importante no nosso planeta, ela tem características específicas e, como o texto está dizendo ali, características incomuns. Tá? A primeira característica dela é que ela, por mais que a gente chame o nosso planeta de planeta Terra, a gente tem uma abrangência em quantidade de cerca de 70% da superfície da Terra coberta por água, né? Se a gente parar para pensar e fizer uma leitura rápida de algumas literaturas básicas relacionadas nesse assunto, nós vamos ver que o corpo humano ele também tem uma similaridade muito próxima dessa porcentagem. O corpo humano ele tem cerca de 60 a 70, até mais, dependendo da pessoa, por cento de água, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, o tomate, né, o que está descrito aqui, ó, ele tem mais de 90% da sua estrutura característica formado por água, né? Como eu disse para vocês, a água ela é fundamental para a vida. Ou seja, toda forma de vida, né, ela necessita de água para poder subsistir, para poder sobreviver, né? A água, como outra característica particular dessa substância, desse elemento, é a única substância na Terra que aparece nas três formas da matéria, que são o líquido, o sólido e o gasoso. A água aparece dessas três formas aí na natureza, né? A água, ela, por mais que incrível que possa parecer, é uma substância que está presente no planeta desde o seu início. Eu não entendo muito de eras, né, do planeta, mesozoico, paleozoico, eu sei que é desde lá dos dinossauros, né, que a água está presente aí no planeta. E uma outra coisa que a gente pode comentar de característica da água é que a corrida espacial, né, a busca por descobrir elementos em outros planetas, ele passa por uma a água nesse sentido ela tem uma importância muito grande porque essa corrida espacial em princípio os engenheiros dessas e os estudiosos dessas áreas eles têm como objetivo principal buscar justamente a água em outros planetas ou em outros como é que a gente chama? Enfim, em outros planetas, vamos chamar assim, né?
apesar que tem satélite natural junto aí, mas em outros planetas, ok? Então, essa é uma introdução que a gente pode dar para esse elemento, no caso, a água, que é nosso objeto de estudo, né? Mas vamos afunilar um pouquinho mais na nossa conversa aqui, tá? Vamos falar agora sobre aquilo que talvez interesse mais para nós como engenheiros civis, né? Vamos falar sobre as propriedades físicas e químicas da água, tá? Aquilo que compreende uma características mais específicas e importantes para nós, né? As propriedades físicas e químicas da água, elas são bastante incomuns, né? E essas características incomuns da água, elas têm uma relação intimamente ligada com o meio ambiente a que ela está inserida, né? Uma água inserida, traduzindo um pouquinho melhor em outras palavras isso daí, a água presente em um determinado ambiente, apesar de ser tudo água, tem características diferentes de uma água localizada em outro ambiente, tá? Isso se dá por vários fatores, como, por exemplo, o solo onde ela está inserida e os sais minerais presentes nessa porção de água, nesse local específico, né? Bom, entre outras propriedades da água, nós podemos citar aqui, ó, a massa específica, o calor específico, o calor latente, a viscosidade, as propriedades moleculares e intermoleculares da água. São características que se destacam aí desse elemento. Bom, como a gente já disse, né, a água está existente nas três fases, né? Na fase sólida, líquida e gasosa, em forma de vapor. E tem o que torna, né, o nosso planeta como sendo um planeta único no universo, tá? Pelo menos o universo que a gente conhece. Bom, vamos falar sobre a massa específica da água, que eu acredito que vocês já tenham estudado lá em TQM ou em outra disciplina, mas o que a gente pode destacar nesse sentido aqui, ó? Então, massa específica ou densidade, né? Eu acredito que vocês saibam que até existe uma diferençazinha aí, mas vamos colocar como se fosse tudo uma coisa só. Então, seria a massa por unidade de volume. A massa por unidade de volume, né? De uma substância, e o peso específico seria o peso por unidade de volume. Então, qual é a diferença entre a massa específica e o peso específico? Como eu disse, eu acredito que vocês já sabem, mas vamos destacar aqui a diferença de uma coisa e de outra, né? Então, a massa específica, que tem como símbolo aqui, né, Rho, a letra grega, que é a unidade no Sistema Internacional de Medida, ela é medida em quilograma por metro cúbico, beleza? Quilograma por metro cúbico. Quilograma, massa. Né? Agora, quando a gente coloca a força da gravidade na jogada, né, então nós chamamos daí de peso específico, que tem como símbolo a letra grega, se eu não me engano, não é tal. Eu não vou me lembrar o nome dessa letra aqui. Epson, acho que é Epson. E é dada pela unidade Newton por metro cúbico. Tá? Então, essa basicamente é a diferença entre uma coisa e outra. Então, essas duas variáveis estão relacionadas pela segunda lei de Newton. Ou seja, a gente usa a aceleração da gravidade para caracterizar a diferença entre uma e outra. Tá? Muito bem. Então, nós temos esta equação aqui, que nós podemos entender facilmente, porque nós temos aqui o peso específico, ele é o resultado do produto entre a massa específica e a força da gravidade. Está descrito aqui embaixo, né? O que é o G. Tá?
Lembrando que a força da gravidade ela é medida, né, mensurada em metros por segundo ao quadrado. Tá? Aqui é por segundo, não é vezes segundo, por segundo ao quadrado. Muito bem. Uma coisa que talvez seja uma característica específica da água é que a variação do valor da massa específica da água com a temperatura ela é bastante incomum e tem um importante papel no meio ambiente. Por quê? Porque se você pegar um outro elemento específico, você vai perceber facilmente que, dependendo da temperatura, né, a massa específica daquele elemento ela vai variar de acordo com a variação de temperatura. Né? Agora, na água, além da gente ter uma característica peculiar que ela, dependendo da temperatura, ela passa de um estado físico para outro, né? É, isso que vai caracterizar a variação de massa específica da água. Ela vai mudar de estado físico. Por exemplo, a água, no seu estado líquido, ela vai de 0 graus Celsius, né, que é a fase mais densa na sua forma. Quando a água passa de 0, inclusive até os graus Celsius, eles foram desenvolvidos a partir de ponto de fusão e ebulição da água, né, a 0 e 100 graus Celsius. Então, quando ela passa de 0 graus Celsius, ela começa a menos de 0 graus Celsius, ela está no seu estado sólido, né? Com uma massa específica característica. Quando a temperatura varia e ela passa acima de 0 graus Celsius, ela começa a entrar no seu estado líquido. No estado líquido, ela tem uma outra massa específica, né? E quando ela passa de 100 graus Celsius, né, a massa específica também muda. Tá? Então, aqui está dizendo, só para a gente definir aqui, de acordo com o que está escrito, né? A água líquida a 0 graus Celsius é mais densa que o gelo. Por outro lado, quando a água líquida a 0 graus Celsius é aquecida, sua densidade inicialmente aumenta, que é aquilo que eu acabei de falar, até a temperatura de 3,98 graus Celsius, quando sua massa específica atinge 1.000 quilogramas, aqui é por também, por metro cúbico. Tá? A partir dessa temperatura, a densidade da água diminui com o aumento da temperatura. É óbvio, porque se você parar para pensar, uma característica dos líquidos é que quanto maior a temperatura, mais leve, entre aspas, é esse líquido. Né? Lembram lá da transferência de calor por convecção dos fluidos? Né? Isso daí que está dizendo aqui. Né? É isso que está tentando explicar aqui. Né? Como acontece com a maior parte das substâncias. Então, a massa específica da água líquida a diferentes temperaturas pode ser estimada pela equação. E aqui está a equação para a gente poder estimar a massa específica da água em temperaturas diferentes. O que vai variar aqui nessa equação é justamente aqui a temperatura. Eu consigo encontrar a massa específica da água por essa variação de temperatura que eu tenho ali. Então, qualquer valor de temperatura que eu colocar ali, eu vou conseguir encontrar a massa específica da água a partir dessa equação. Muito bem. A presença de substâncias dissolvidas ou em suspensão na água pode alterar sua massa específica. É óbvio, porque daí eu não tenho só o H2O, não tenho só a água. Por exemplo, se eu parar para pensar no açúcar, por exemplo, né? O açúcar é uma substância extremamente pesada. Né? Se eu dissolver essa substância na água,
eu vou ter uma massa específica maior, obviamente, porque eu vou ter mais de uma substância ali, né? Outra substância em suspensão na água, né? Qualquer coisa que eu tenha ali na água que esteja presente, né, misturado nessa água, também vai aumentar a massa específica dela. Por exemplo, a água salgada, né, ou água do mar, água salgada, é mais densa do que a água doce. Por quê? Porque a concentração do sal na água, ela faz com que essa água tenha uma densidade, uma massa específica maior do que a água doce, mesmo eu tendo sais minerais na água doce, né? E a água com alta concentração de sedimentos de alguns rios pode ter densidade significativamente diferente da água limpa à mesma temperatura. Então, se eu tenho lá um rio que eu tenho muitos sedimentos, qualquer sedimento que seja ele, né? Desde sedimentos como os próprios sedimentos presentes na água, como sais minerais, por exemplo, até sedimentos específicos, como até esgoto, né? Faz com que a água tenha uma densidade diferente da mesma água num local sem esse tipo de sedimentos, né? Calor específico da água. O calor específico é a propriedade de uma substância que relaciona a variação do conteúdo de energia à variação da sua temperatura. Tá? Então, é definido pela diferença, né, de quantidade de energia absorvida ou liberada a partir desse calor, que a gente chama de ΔH, por uma massa M de uma substância, enquanto sua temperatura aumenta ou diminui. Ou seja, o calor específico ele varia, né, de acordo com a absorção ou liberação de calor dessa água. Tá? Olha só, essa informação é importante, tá? Cada grama de água precisa receber cerca de 1 caloria para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Vou repetir isso aqui. Cada grama de água, 1 grama de água, precisa receber cerca de 1 caloria para aumentar sua temperatura em 1 grau Celsius. Você percebe que tudo está relacionado pelo menos os graus Celsius, né? Eles estão com a água. Em unidades no SI, no Sistema Internacional de Medidas, o calor específico da água, importante também, calor específico é de 4.216 joule por quilograma por Kelvin. E detalhe, o Kelvin, a medida do Kelvin, ela é a mesma dos graus Celsius, né? Porque eles também tomaram como base a água para mensurar essa unidade aí. Isso significa que é necessário fornecer 4.216 joule de energia para cada quilograma de água ter sua temperatura aumentada em 1 Kelvin ou em 1 grau Celsius. Essas informações aqui, guardem bem elas, porque vocês vão utilizar quando vocês forem fazer o exercício lá do final da aula, tá? A estrutura molecular da água, ou seja, o H2O, a água é formada por uma molécula, né, de hidrogênio mais oxigênio, é responsável por uma característica fundamental dessa substância, que é a sua grande inércia térmica, ou seja, a temperatura da água varia de forma lenta comparativamente à de outros materiais ou substância. Se você parar para pensar, veja só, como que a gente pode entender isso daqui? Tenho certeza que todos vocês já foram para a praia, né? Por que a água da praia, de manhã, ela é tão fria e à noite ela é quentinha? Pelo menos entre aspas, aí o que eu estou falando, né? Porque a água, ela tem como característica, uma
como é que eu posso dizer isso aqui? Uma forma lenta mesmo de dissipar e de absorver temperatura, tá? Então, essa característica faz com que ela permaneça com aquela temperatura por um tempo maior, tá? Do que outras substâncias. Se você pega um metal, por exemplo, ele tem uma, uma variabilidade de temperatura num tempo muito menor do que a água, tá? Então, por exemplo, o Sol aquece as superfícies de terra e de água do planeta com a mesma quantidade de energia, até porque o Sol é o mesmo, né? Entretanto, as variações de temperatura são muito menores na água, tá? Ou seja, se eu comparar a, a porção seca, terra, e a água, a porção seca, terra, ela vai aquecer muito mais rápido do que a água. Inclusive, lógico, vocês já estudaram as características de convecção, né? Ou até mesmo da transferência de calor por radiação, mas perceba que, por que a brisa do mar, ela sopra, entre aspas, sopra aqui, né? Do mar para a praia de dia e do continente para o mar à noite. É justamente por causa dessa diferença de, de, de materiais ali, vamos dizer assim. A tendência do vento, né? Do vento, não, do ar, de qualquer fluido, na verdade, o que tem maior temperatura subir e menor temperatura descer, certo? Então, como o continente ele esquenta mais rápido do que o mar, então a temperatura dele, a tendência desse ar que está no continente é subir. O que vai tomar o lugar dele? O ar frio que está lá no mar. Por isso que o vento, e à noite isso inverte, né? Entendeu? Bom, em função desse aquecimento diferenciado ou diferente e do papel regularizador dos oceanos, o clima da Terra tem as características que conhecemos, que é o que ele está falando aqui, exatamente o que eu acabei de falar para vocês, né? Essa diferença de brisa marítima e brisa terrestre, tá? Justamente por causa da água mesmo, né? Calor latente e fusão. A quantidade de energia liberada pela água congelada a temperatura de 0 graus Celsius durante o processo de fusão é denominada calor latente de fusão. Tá? O valor do calor latente de fusão de água é de aproximadamente 334 kJ por quilograma. Então, é a fusão, né? A temperatura de fusão da água aí, e a quantidade de energia que ela trabalha nesse sentido aí. Bom, a quantidade de energia absorvida pela água na passagem da fase líquida para a gasosa, que é o vapor, né? É o calor latente de vaporização. Então, lá atrás a gente estudou de fusão e aqui agora de vaporização. Fusão é quando ele está passando para o estado líquido e vaporização do estado líquido para o estado gasoso. Temperaturas abaixo de 100 graus Celsius, algumas moléculas podem romper, né? Então, as moléculas, quando a temperatura está abaixo de 100 graus, podem romper. As ligações intermoleculares com as moléculas vizinhas e escapar do meio líquido, tá? Vaporizando-se. Ou seja, nós temos hidrogênio e oxigênio, que são dois gases, né, diferentes. Então, se eles rompem a ligação entre eles, eles voltam a ser gases e eles evaporam. É isso que está dizendo aqui. Assim, a vaporização pode ocorrer a temperaturas inferiores à do ponto de ebulição, tá? Abaixo de 100 graus, porém, próximas a 100 graus, isso pode acontecer. A temperatura de 100 graus, o calor latente de vaporização, é de 2,261 megajoule por quilograma,
tá? O que corresponde a... Isso aqui é importante, essa informação aqui é importante também, anotem aí, porque vocês vão precisar dela no exercício. O que corresponde a 5 vezes mais a energia que a necessária para aquecer a água de 0 a 100 graus Celsius. O calor latente de vaporização decresce com o aumento de temperatura. Essa relação pode ser aproximada por esta equação aqui, ó, tá? Que é o calor latente. Dependendo da variação de temperatura, eu consigo ter o valor do calor latente aqui, né? Esse daqui é o lambda, né? Escolheram para colocar de incógnita nessa equação. Medido em megajoule por quilograma, e T a temperatura em graus Celsius que você vai estimar ali para ver esse calor latente aí, tá? A grande capacidade de armazenar calor na forma da água na forma de vapor tem um papel importante no transporte de energia à atmosfera. Então, perceba que tudo tem a ver com esse ciclo hidrológico, né? A água, a capacidade da água de armazenar calor e a demora que ela tem em dissipar o calor faz com que ele transporte essa energia, a água transporte essa energia por toda a atmosfera, tá? Das regiões tropicais para as regiões mais próximas dos polos. Então, a gente pode dizer que o principal fator de transporte de energia na atmosfera é justamente a água, né? A liberação de energia que ocorre durante a condensação tem um papel fundamental no processo de formação de nuvens de chuvas. Então, quando essa liberação de energia acontece, a água condensa e forma as nuvens, que posteriormente vai precipitar em forma de chuva, e assim a gente tem um ciclo hidrológico da água, tá? Muito bem, passando agora para informações mais específicas. Então, a hidrosfera. O termo hidrosfera significa o quê? Toda a água do mundo. Isso é hidrosfera. Então, a gente tem água presente de várias formas, né? A gente tem, por exemplo, água presente como água nos oceanos ou água salgada, né? A gente tem a água das geleiras, a gente tem a água doce subterrânea, a gente tem a água doce de lagos, do solo, a água da atmosfera, a água dos banhados, a água dos rios e a água de biota. Então, nós temos água de várias formas presentes na nossa hidrosfera. Tá? Deixa eu ver aqui. Ó, 97% da água ela está presente nos oceanos. Os outros 3% da água estão presentes em todas as outras formas que a água aparece, como gelo, subterrâneo, não sei o que, isto e aquilo. E a água que a gente utiliza como água potável é menos de 1%. Olha só, 0,0002% é a água dos rios que a gente utiliza, né, e também em alguns locais aí, a água subterrânea, né, dos lençóis freáticos, que a gente utiliza para consumo humano. E também agricultura e outras coisas, né? Bom, os valores totais de água doce que atinge anualmente a superfície do continente na forma de chuva ou neve é suficiente para atender todas as demandas humanas, tá? Isso aqui também são informações assim, parecem simples, mas são importantes. Entretanto, elas têm grande variabilidade em tempo e espaço, né, na disponibilidade. Na América do Sul, por exemplo, é o continente que mais tem disponibilidade de água, aqui na América do Sul. Nós temos os maiores aquíferos, por exemplo, aqui na América do Sul.
E aqui o aquífero Guarani, que passa na nossa região aqui, até há pouco tempo era o maior de todos, né? Me parece que encontraram um aquífero maior lá na região amazônica agora, né? Porém, apesar de tanta água presente na América do Sul, nós temos, por exemplo, o deserto do Atacama, na América do Sul, que é considerado o lugar mais seco do mundo. Então veja que diferença de, 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 né? No Brasil, por exemplo, tem numa mesma região. É, alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Podem me interromper, tá? Eu estou falando aqui, mas podem me interromper. Juliana, quer falar alguma coisa ou não? Acho que ela clicou sem querer, Bruce. Ah, clicou sem querer? Tranquilo, tranquilo. Tá? Acho Se que alguém foi, tem alguma professor. coisa. Foi sem querer, é que eu tô pelo celular. Ah, tá. Não, tranquilo. É que eu vi ali a mãozinha levantada agora, achei que você queria acrescentar alguma coisa. Tranquilo, fiquem sus. Bom, aqui no Brasil, continuando, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma região como o Nordeste, ou até como o Sul mesmo, né? O Nordeste, não, desculpe, o Norte, né? Na região amazônica. E até a região Sul aqui, com uma grande presença de água doce e de água subterrânea. Porém, nós temos o Nordeste, que é uma região semiárida, por exemplo. Eu não sei se vocês já tiveram no Nordeste lá, mas não no litoral. Porque o litoral do Nordeste não tem nada a ver com o interior do Nordeste, tá? Eu já tive lá no interior do Nordeste, né? Em alguns estados lá, sabe? E meu sogro, para vocês terem uma ideia, ele mora na Bahia, né? Mas não no litoral, na região interiorana do Nordeste. Lá já na Caatinga, que é uma região semiárida. Então, para vocês terem uma ideia, só para vocês terem uma ideia, o rio mais próximo da casa dele fica a 50 quilômetros da cidade. E para eles receberem água na cidade, o rio mais próximo é o Rio São Francisco, que fica a 50 quilômetros. Então, a água tem que vir em forma de tubulação, 50 quilômetros do rio até a cidade. Tá? E olha só que característica interessante. Quando chega lá por 6, 6:30 da tarde, é interrompido o abastecimento de água para as casas. E só vai ser reaberto o abastecimento no outro dia de manhã. Então veja que diferença de característica. Aqui no sul, por exemplo, a gente tem água 24 horas por dia, a não ser que tenha o rompimento de tubulação ou que tenha outro tipo de manutenção, né, por parte da empresa fornecedora de água potável, né? Mas lá não é assim. Lá tem todo um processo de característico de, de racionamento mesmo de água, tá? Opa, agora sim. O ciclo hidrológico é o conceito central, fundamental da hidrologia, né? A energia do Sol resulta no aquecimento do ar, do solo e da água superficial. Simples assim, né? A energia do Sol é responsável pela evaporação da água líquida e da evapotranspiração da água no solo através das plantas, tá? Então, o vapor da água é transportado pelo ar e pode condensar formando nuvens. Em circunstâncias específicas, o vapor de ar condensado nas nuvens pode voltar à superfície da Terra, né, em forma de precipitação, ou seja, em forma de chuva. A evaporação dos oceanos é a maior fonte de vapor para a atmosfera
e para a posterior precipitação. Porém, os outros tipos de evaporação, como, por exemplo, os rios, dos lagos, a transpiração da vegetação, também contribuem para essa formação de água na atmosfera para a posterior precipitação. Então, aqui, ó, a precipitação que atinge a superfície pode infiltrar no solo ou escoar sobre o solo até atingir um curso de água, né? A água que infiltra, umedece o solo, alimenta os aquíferos, cria o fluxo de água subterrânea. Ou seja, no desenho aqui, a gente consegue observar mais claramente tudo isso que a gente leu ali, né? O ciclo hidrológico da água ele é fechado, se considerado em escala global, tá? Eu não posso considerar um microciclo ou um subciclo, mas de forma genérica, de forma global, eu posso considerar o ciclo da água como sendo fechado. Ou seja, eu tenho a evaporação, cadê aqui? Evaporação, e eu tenho a evapotranspiração, tá? Que vai formar as nuvens, que vai cair em forma de precipitação ou chuva, que se acontecer em áreas mais baixas, ela vai voltar para o oceano, para o rio ou para o lago, e se acontecer em locais mais elevados, ela vai escoar, né? E voltar para as regiões mais baixas, né? Dessa forma, parte dessa água ela vai escoar para os rios, vai escoar em forma de lago, ou ela vai infiltrar ou percolar no solo, formando os aquíferos, né? Aqui a água infiltrando aqui, ó. Tá? E também existe o escoamento subterrâneo, que faz com que essa água também volte para o mar, para os mares, né? O que é, assim, bem em quantidade bem menor, mas isso existe, né? A água também sofre alteração de qualidade ao longo das diferentes fases do ciclo hidrológico. A água salgada do mar é transformada em água doce pelo processo de evaporação. Então, aquela água que está lá no mar, quando ela evapora, forma as nuvens e chove, ela escorre, né, pelo solo, transportando ali sais minerais presentes no solo, né? Esses sais minerais são direcionados, né? Essa água carrega esses sais minerais para os oceanos, tá? Formando os oceanos propriamente dito, né? É isso que está escrito ali embaixo. Bom, em termos globais, o ciclo hidrológico movimenta um volume de cerca de 577 mil quilogramas cúbicos por ano. Aqui é por ano também, tá? Tá aqui, ó. Melhor. Eu falei quilogramas, né? Esqueçam o que eu falei. É quilômetros cúbicos por ano, tá? Tem o metro cúbico, tem o quilômetro cúbico também, tá? Que é bem maior do que o metro, né? Isso significa que 577 mil quilômetros cúbicos por ano atingem os continentes e os oceanos na forma de precipitação, chuva, neve, tá? E os mesmos 577 mil quilômetros cúbicos por ano, aqui é por também, tá? É quilômetros por ano ou quilômetros vezes ano a menos 1, né? É a mesma coisa, mas é quilômetros por ano ali, tá? Retornam à atmosfera em forma de evaporação. Então é esse ciclo, né? 577 mil quilômetros cúbicos por ano voltam para a Terra e 577 mil quilômetros cúbicos por ano evaporam da Terra. E assim é o ciclo da água, tá? Bom, então a tabela aqui, ó, mostra a maior parte da precipitação que atinge os oceanos, que cobre uma área muito maior da Terra.
A chuva que atinge os continentes é equivalente a 119 mil quilômetros cúbicos por ano, dos quais 72 mil quilômetros cúbicos por ano retornam à atmosfera por evaporação. E cerca de 47 mil quilômetros cúbicos por ano fluem dos continentes para os oceanos. Entenderam? A jogada aí? Formando lá os 119 mil, né? Ou seja, através dos rios, aproximadamente 44,7 mil quilômetros cúbicos por ano, ou através dos fluxos subterrâneos, 2,2 mil quilômetros cúbicos por ano. É isso que está dizendo aqui, ó. Precipitação, 458 para os oceanos e 119 dos continentes. Evaporação, 505, 72. Fluxo dos continentes para os oceanos, 44,700. E fluxo dos continentes para os oceanos por via subterrânea, 2,2, tá? Ou seja, por via subterrânea é bem menos a quantidade que vai para os oceanos, né? Do que pela superfície em forma de rios. O que é muito simples da gente entender, né? Até porque a água que está embaixo da terra, formando os aquíferos, elas vão formar um rio uma hora ou outra, né? Essa água que percola até os oceanos é uma água com uma quantidade muito menor, né? Bom, comparando os valores de tabela, percebe-se que os rios armazenam cerca de 2,12 mil quilômetros cúbicos de água e transportam cerca de 44,7 quilômetros cúbicos de água por ano para os oceanos. Com base nesses valores, é possível calcular o tempo de resistência médio de água nos rios, definido como o volume de água no subsistema dos rios, dividido pelo fluxo médio através do subsistema. Ou seja, se eu dividir 2,12 mil quilômetros cúbicos por 44,7 mil quilômetros cúbicos de água, eu obtenho 0,47 anos. O que significa isso, professor? 17 dias. Tá? 0,047 anos significa 17 dias. Só você fazer a conversão ali, né? Isso significa que, em termos médios globais, olha aqui a informação agora, a água dos rios leva cerca de 17 dias para atingir os oceanos. A partir do momento que ela recebeu água, ela demora, isso em aspectos globais, tá, pessoal? Claro que nós temos rios maiores, rios menores, rios mais próximos aos oceanos. Então, se eu pegar tudo isso e fazer uma média, né, ela demora 17 dias para chegar, quando ela recebe a água, até o oceano. Tá? Outra interpretação desse número é que, em média, a cada 17 dias, o volume de água estocado nos rios é renovado completamente. Percebeu? O rio ele demora 17 dias para ele ter o seu volume de água totalmente renovado. Legal, né? Essa informação? Muito bem. Eu vou encerrar a gravação agora, tá?